se hoje eu perdesse absolutamente tudo, a minha empresa, os meus clientes e o meu dinheiro, e tivesse que começar do zero em Portugal, eu escolheria exatamente a mesma profissão. Não porque seja fácil, mas porque foi essa profissão que mudou completamente a minha vida. E nessa aula eu quero mostrar exatamente como isso aconteceu, porque talvez essa profissão também possa mudar a sua. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jonathan Coutinho, fundador da Caut Clean, uma empresa portuguesa especializada em limpeza e higienização profissional de estofados. Ao longo dos últimos anos, atendi centenas de clientes, desenvolvi meu próprio método de trabalho e hoje tenho a missão de ajudar brasileiros que vivem em Portugal a aprender essa profissão e construir seu próprio negócio. Então, se você mora em Portugal e está procurando uma oportunidade para mudar de vida através de uma profissão com alta demanda, fica comigo até o final dessa aula, porque eu vou mostrar exatamente o caminho que eu percorri, os erros que eu cometi, o que eu aprendi ao longo dessa jornada e como você também pode começar, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Quando cheguei em Portugal, a minha realidade era completamente diferente do que você está vendo hoje. Como milhares de brasileiros, eu vim atrás de uma oportunidade. Trabalhei em fábrica, fiz Uber Eats, passei pela restauração, morei em quarto partilhado, trabalhava muitas horas por dia. E no final do mês, quase não sobrava dinheiro. E eu percebi que estava trocando meu tempo por salário. Se eu parasse de trabalhar, eu simplesmente deixava de ganhar dinheiro. Foi nesse momento que eu decidi procurar uma profissão. Não apenas um emprego, uma profissão, algo que eu pudesse crescer comigo. Foi então que eu conheci o mercado da higienização de estofados. E para ser sincero, no começo eu não sabia absolutamente nada. Não conhecia produtos, não conhecia tecidos, não conhecia equipamentos, não sabia o quanto cobrar, nem como conseguir clientes. Eu errei muito, perdi dinheiro, comprei produtos errados, usei técnicas erradas, mas nunca desisti. Continuei estudando, testando, aprendendo, até desenvolver um método que realmente funcionava. Hoje eu posso afirmar uma coisa: pouquíssimas pessoas conhecem o verdadeiro potencial desse mercado. Pensa comigo, todos os dias existem milhares de sofás, colchões, tapetes, cadeiras, restaurantes, hotéis, Airbnb, empresas precisando de limpeza profissional. É um mercado que não para, porque as pessoas sempre vão precisar desse serviço. E o melhor, você não precisa de faculdade, você não precisa trabalhar anos para começar, você precisa aprender um método correto. Foi aí que eu percebi uma coisa: as pessoas queriam entrar nessa profissão, mas estavam completamente perdidas. Todos os dias eu recebia mensagens como: Jonathan, qual máquina compro? Qual produto eu uso? Quanto eu cobro? Como consigo clientes? Como eu faço meu primeiro orçamento? Eu respondia uma pessoa, depois outra, até perceber que eu precisava organizar todo esse conhecimento em um único lugar. Exatamente assim que nasceu o método Caut Clean. Agora eu quero mostrar exatamente o que você vai encontrar lá dentro, porque eu não quero que você compre no escuro. Quero que você saiba exatamente o que está levando. Dentro do método Caut Clean, você terá acesso a uma plataforma completa durante um ano, gravada passo a passo, pensada para quem está começando do absoluto zero. Mesmo que nunca tenha limpado um sofá na vida, mesmo que nunca tenha trabalhado com limpeza profissional, você vai aprender exatamente o caminho que eu percorri, só que muito mais rápido, sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Agora, deixa eu mostrar exatamente o que você vai encontrar dentro da plataforma. Eu organizei todo o conteúdo de forma simples, prática e passo a passo, mesmo que você nunca tenha trabalhado com limpeza de estofados. Módulo 1. Mercado de higienização em Portugal. Primeiro, você vai entender como realmente funciona esse mercado em Portugal, quais são as oportunidades, quais serviços têm maior procura, como identificar oportunidades na sua região e por que milhares de pessoas precisam desse serviço todos os dias. Módulo 2. Equipamentos e produtos para a profissão. Aqui eu vou mostrar exatamente quais equipamentos comprar, quais produtos utilizar e, principalmente, quais equipamentos você não precisa comprar no começo. E assim você evita gastar dinheiro desnecessariamente. Módulo 3. Técnicas profissionais de higienização. Você vai aprender as técnicas utilizadas pelos profissionais, como limpar corretamente, como evitar erros e como entregar um serviço de qualidade para os seus clientes. Módulo 4. Aulas práticas. Esse é um dos módulos mais importantes de toda a formação. Aqui você vai aprender na prática, acompanhando atendimentos reais, exatamente como eu realizo no dia a dia. Limpeza e higienização profissional de sofás. Você vai acompanhar todo o processo, desde a avaliação do tecido, preparação do ambiente, escolha dos produtos, aplicação das técnicas corretas, extração e finalização do serviço. Limpeza e higienização profissional de colchões. Vou mostrar passo a passo completo para limpar e higienizar colchões de forma segura e profissional, utilizando as técnicas e produtos corretos para obter o melhor resultado. Limpeza e higienização profissional de tapetes. Você também vai aprender como realizar limpeza de tapetes na prática, entendendo quais técnicas utilizar, como remover a sujeira corretamente e entregar um acabamento profissional ao cliente. Todas as aulas são gravadas em atendimentos reais, sem esconder nenhuma etapa.
Você vai acompanhar exatamente como eu trabalho, ouvindo as minhas explicações e entendendo o motivo de cada procedimento. É como se você estivesse ao meu lado acompanhando um atendimento profissional do começo ao fim. Módulo 5, remoção de manchas. Esse é um dos módulos mais importantes. Você vai aprender como tratar diferentes tipos de manchas, quais produtos utilizar e principalmente quando uma mancha pode ou não ser removida. Isso evita promessas erradas ao cliente. Módulo 6, precificação e orçamento profissional. Um dos maiores erros dos iniciantes é cobrar errado. E nesse módulo eu ensino exatamente como calcular seus preços, como fazer orçamentos profissionais e como aumentar sua margem de lucro. Módulo 7, atendimento, fechamento e fidelização de cliente. Não basta só limpar bem, você precisa saber vender, atender, fechar serviços e transformar clientes em indicações. É isso que você vai aprender aqui. Módulo 8, marketing e captação de clientes. Vou mostrar como divulgar seu trabalho, como utilizar o Instagram, WhatsApp, Google e outras estratégias que utilizo para conseguir clientes. Módulo 9, escala e profissionalização. Aqui você vai aprender como organizar sua empresa, como crescer, como aumentar seu faturamento e transformar uma profissão em negócio. Módulo 10, limpeza profissional de sofás, pele e couro. Poucos profissionais dominam esse tipo de serviço. Neste módulo você aprende técnicas específicas para trabalhar com segurança. Módulo 11, impermeabilização profissional dos estofados. Além da limpeza, você também aprenderá a oferecer a impermeabilização, serviço que aumenta o valor de cada atendimento e pode aumentar significativamente o seu faturamento. Materiais de apoio. E não para por aí. Além das aulas, você ainda recebe materiais exclusivos para facilitar o seu dia a dia. Bônus 1, PDF CalcClean. Um guia completo com processos, produtos, equipamentos, precificação e todo o método organizado para você consultar sempre que precisar. Valor R$ 9,90, hoje de graça para você. Bônus 2, planilha anual, fluxo de caixa CalcClean. Controle financeiro completo para organizar a sua empresa e acompanhar seu crescimento. O valor é R$ 9,90, hoje é de graça para você. Bônus 3, tabela de diluição, método CalcClean. As diluições corretas para utilizar cada produto e obter resultados profissionais sem desperdício. O valor é R$ 9,90, hoje sai de graça para você. Bônus 4, checklist, método CalcClean. Checklist completo para aplicar um método em todos os atendimentos sem esquecer nenhuma etapa importante. Valor R$ 9,90. Hoje é de graça para você. Ou seja, você não está recebendo apenas um curso, você está recebendo um método completo, com aulas, materiais de apoio, ferramentas e tudo que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. Mas deixa eu te contar uma coisa que, na minha opinião, faz toda a diferença. Quando você entra para o método CalcClean, você não compra apenas um curso, você entra para uma comunidade formada por brasileiros que vivem em Portugal e decidem construir uma nova profissão. Lá dentro, você poderá trocar experiências, compartilhar resultados, fazer networks, e aprender com pessoas que estão vivendo exatamente a mesma fase que você. E tem um diferencial que eu faço questão de oferecer. Você terá o meu suporte direto pelo WhatsApp. Isso mesmo. Se surgir qualquer dúvida sobre equipamentos, produtos, manchas, tecidos, orçamentos, clientes ou qualquer outra situação, você poderá falar diretamente comigo. E eu acompanho meus alunos, porque o meu objetivo não é apenas vender uma formação. Meu objetivo é ver você conquistando seus primeiros clientes e crescendo nessa profissão. Hoje já existem alunos aplicando o método CalcClean. Pessoas que começaram sem experiência, que tinham medo e deram o primeiro passo, assim como eu fiz um dia. Esses resultados não acontecem por sorte. Aconteceram porque seguiram um método. Provavelmente você está se perguntando, Jonathan, quanto custa tudo isso? Se eu fosse cobrar por todos os anos que eu levei para aprender, pelos erros que eu cometi, pelos clientes que eu atendi, pelas aulas gravadas, pelos materiais de apoio, pela comunidade e pelo suporte, e por tudo que vai receber, essa formação poderia custar facilmente umas centenas de euros. Mas eu quero que qualquer brasileiro que esteja em Portugal tenha uma oportunidade de aprender essa profissão. Por isso, durante essa campanha, você não vai pagar R$ 149,90. Hoje, por apenas R$ 49,90, pagamento único sem mensalidade e sem cobranças recorrentes. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma única limpeza profissional de um sofá pode pagar todo o investimento dessa formação. Ou seja, você pode recuperar todo esse investimento logo nos seus primeiros atendimentos. Mas se você quiser acelerar ainda mais os seus resultados, eu também desenvolvi uma ferramenta exclusiva, o CoachBot Pro, um assistente virtual criado especificamente para profissionais de limpeza e higienização de estofados. Ele ajuda você com a análise de tecido, calcular preços, criar orçamentos profissionais, calcular deslocamentos, consulta as diluições corretas, organiza o atendimento, cria mensagens para cliente, planejar metas de faturamento, economizar horas de trabalho. O valor normal do CoachBot Pro é de R$ 59,90, mas para quem entrar hoje no método CalcClean, sai por apenas R$ 29,90. Pagamento único, você poderá adicionar o CoachBot Pro durante a compra. Olha, eu não sei qual é a sua realidade hoje, talvez você tenha acabado de chegar em Portugal,
Talvez esteja trabalhando numa fábrica, talvez esteja fazendo entregas, talvez esteja cansado de trocar tempo por salário. Ou talvez apenas queira construir uma profissão que permita dar uma vida melhor para a sua família. Mas uma coisa eu posso afirmar, se eu conseguir, você também consegue. Eu não nasci sabendo limpar estofados. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha experiência, eu simplesmente decidi aprender. E foi exatamente esse caminho que eu organizei dentro do método CloudClean, para que você possa começar muito mais rápido, sem passar pelos mesmos erros que eu passei. Agora, a decisão está nas tuas mãos. Você pode fechar essa página e continuar exatamente onde está. Ou pode decidir investir em você, vender uma profissão com alta demanda e começar hoje a construir a sua própria história. Eu espero encontrar você dentro da plataforma. Será um prazer acompanhar a sua evolução. Nos vemos do outro lado.